Olá, gente, tudo bom com vocês? A gente veio aqui para mais uma aula de termologia. Seguindo a aula passada, a gente viu sobre as escalas, né, diferentes de temperatura. E eu acho que é muito interessante a gente trazer da aula passada, onde a gente começou a ver um pouco mais esse teor matemático, né, nas coisas. E ver que não é tão difícil assim, é só a gente lembrar, assim, daqueles conceitos básicos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso que vocês conseguem ver aí, né? Essas duas palavrinhas que é calor latente e calor sensível. Mas vamos começar do início, né? Quando a gente fala, vocês lembram daquela primeira aula introdutória onde a gente falou sobre calor? Que calor, ele não basta, ele simplesmente é, né, uma transmissão de energia, né, entre um corpo e outro quando eles têm uma diferença de temperatura. Então, aí, agora a gente vai começar a estudar o calor um pouco mais aprofundado do que aquilo. Então, o calor que é essa transmissão de energia térmica entre um corpo e outro, ele pode ter duas formas, né? Que são essas que a gente acabou de ver, que é o calor latente e o calor sensível. Mas o que significa cada um? Vamos por partes. O calor sensível, ele fala sobre aquele calor que muda a temperatura de um corpo. Só que quando a gente fala assim de calor, parece que toda vez que você ganha calor, você está ganhando essa energia térmica e por isso mudando de temperatura, né? Isso daí é algo que é muito compreensível, tipo, é uma coisa que é fácil de entender como que acontece. Mas se esse é o calor sensível, se refere a aquela energia térmica que a gente recebe, que altera a nossa temperatura, qual que seria o outro tipo de calor? Bom, como o calor sensível ele altera a temperatura, a gente pode dar uma olhada aqui que para calcular essa quantidade de calor, a gente precisa da massa do corpo, né? Da variação da temperatura e de uma variável que se chama calor específico, que é uma constante que vai depender do material, né? Então, o calor sensível, ele vai depender do tamanho do material. Então, por exemplo, um bloco gigantesco de gelo vai derreter, vai receber uma quantidade de calor diferente do que um cubo de gelo, por exemplo. Assim, pode parecer que eles vão estar recebendo a mesma quantidade de calor, mas tenta derreter um gelo com um cubo de gelo com seu corpo e um bloco gigante de gelo com seu corpo, vai ser bem diferente a quantidade de calor que você vai acabar perdendo aí nessa brincadeira. Ele vai depender da massa do corpo, do calor específico, que, de novo, vai ser um dado que a gente geralmente não vai estar calculando, a gente só vai estar utilizando ele, então ele já vai nos estar entregue, já vai nos estar dado durante a realização dos exercícios, que vai depender do material que aquilo é feito. Então, a água vai ser diferente do que um certo tipo de gás, que vai ser diferente de algum metal, que vai ser diferente de qualquer outra substância, vai depender do conteúdo ali, né? E a variação de temperatura, porque quanto mais gelado a gente, por exemplo, a gente tem um copo de água, uma quantidade de água específica, quanto mais gelado, mais calor ela vai receber com essa variação de temperatura, né? Vai necessitar mais calor para chegar em uma certa temperatura, para chegar em um que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Quando você fica na mesma temperatura que aquele, você para de perder calor. Quer dizer, um objeto a outro, né? Porque é muito difícil a gente acabar ficando na mesma temperatura que a água, dependendo da sua quantidade. Então tá, se esse é o calor sensível, né, aquele que muda a energia, qual que seria o calor latente?
Calor latente, ele é justamente isso, aquele calor que não vai mudar a energia, mas sim vai ser responsável pela mudança de estado físico da matéria. Então, vocês se lembram que naquela aula que a gente teve, a segunda aula que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre a mudança de estado físico e viu que a temperatura durante a mudança de estado físico não mudava? É justamente isso que vai acontecer agora. Esse calor latente, ele não vai acabar mudando a temperatura do objeto, e sim o seu estado físico. Então, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ó, em Q1, a gente vai ter aquele calor sensível, né? Aquele calor que vai estar mudando ali a temperatura. A gente vê que tem uma mudança de T1 até TF, né? A temperatura de fusão do gelo, que vai ter uma mudança de temperatura, então ele corresponde ao calor sensível. Agora, em Q2, você vê que não tem uma mudança de temperatura ao longo do tempo. É um momento em que a temperatura não muda, então todo aquele gelo, né, que tá se transformando em líquido, ele não vai necessariamente estar mudando de temperatura, mas o gelo em si todo se transformando em água. E logo quando chega em Q3, vai ter aquele momento que a água ela vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, até ela chegar no ponto de ebulição, e aí vai ser referível ao calor sensível de novo. E, mais uma vez, quando tem a mudança de estado físico, vai ser o calor latente, aquele que não vai mudar de temperatura. E esse calor latente, ele vai ser medido através dessa fórmula aí. Então, ó, o calor latente, a quantidade de calor latente, ela varia de acordo com a massa do objeto e com o calor latente específico daquela substância. Então, da mesma maneira que tem um calor específico de calor sensível, vai ter um calor latente também específico, dependendo da substância. Então, vai ter substâncias que vão ter mais facilidade em mudança de estado físico e outras que vão ter mais dificuldade em mudança de estado físico, que vão ser representadas nessa variável. E da mesma maneira que o calor sensível, o calor latente também vai depender da quantidade. Então, se eu tenho muito gelo, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu, se eu tenho muito gelo, vai demorar mais tempo para ele sofrer, né, essa mudança de estado. Ele vai precisar de mais calor para sofrer essa mudança de estado, mas durante todo esse processo ele não vai mudar de temperatura. Mas então, se vai ter momentos de calor sensível e vai ter momentos de calor latente, como que a gente calcula a quantidade de calor ganhada durante um processo todo? Então, eu trouxe aqui para a gente fazer um exercício juntos, que vão ser exercícios importantes para a gente entender não só como calcula, mas como funciona esse processo de mudança de estado físico e mudança de temperatura em geral. Então, ó, o exercício diz assim: você tem 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius que precisa ser aquecido até se tornar uma água de 30 graus Celsius. Considere os seguintes dados: calor específico do gelo, 2,1 joule por grama grau Celsius. Ah, e daí é importante a gente também perceber essa unidade, né? Joule por grama grau Celsius, os calores específicos, e no calor latente só joules por grama. Justamente porque esse grau Celsius vem ali daquela mudança de temperatura. E se não tem mudança de temperatura, vai ser o calor latente, ou seja, aquele de mudança de estado físico, e não vai depender da temperatura, e por isso que é só joule por grama, não joule por grama grau Celsius. Então, ó, calor específico do gelo, 2,1 joule por grama grau Celsius. Calor específico da água, 4,18 joule por grama grau Celsius. E calor latente de fusão do gelo é 334 joules por grama. E o famoso ponto de fusão do gelo, que ocorre em 0 graus Celsius. Então, ele está pedindo para a gente a quantidade total de calor para transformar esse gelo em água a 30 graus.
Então, a gente pode basicamente separar esse processo em 3 momentos. O aquecimento do gelo, que vai de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. O momento de fusão do gelo de 0 graus Celsius até a água 0 graus Celsius. E depois o aquecimento da água 0 graus Celsius até a água atingir 30 graus Celsius. Ou seja, se a gente relembrar aquele gráfico que a gente viu, seria uma alteração de temperatura ao longo do tempo, um processo de mudança de estado físico, onde a temperatura permanece igual, e logo em seguida uma outra mudança de temperatura, só que em outro estado. E para cada um desses momentos, a gente vai utilizar um dos tipos de calor. Então, vamos fazer para a gente relembrar quais são os dois calores, né? Ó, no aquecimento do gelo de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius, vai ter uma mudança de temperatura, ali que a gente pode ver. Mudança de temperatura é a temperatura final menos a inicial, que é 10 graus Celsius no total. Então, para uma quantidade de 200 gramas, mudando 10 graus Celsius, com um calor específico sensível do gelo de 2,1 grama joule por grau Celsius, a gente vai ter que o calor recebido durante esse processo é de 4.200 joules. E é importante lembrar que a gente tem que dar uma olhada nas unidades de medida, porque quando a gente recebeu aquele calor específico e o calor latente, a gente está utilizando já as próprias medidas que ele entregou. Mas isso não necessariamente vai ser assim. O que isso significa? Que ali a gente está usando graus Celsius, a gente está usando gramas e joules. Mas, para a medição desses conceitos, a gente pode usar outras medidas. A gente poderia estar falando, por exemplo, ao invés de graus Celsius, falar de graus Fahrenheit ou Kelvin. Ao invés de joule, a gente podia estar usando calorias. E ao invés de gramas, a gente podia estar usando libras, né? Que é mais incomum, vamos combinar. Mas é importante a gente sempre estar ciente dessas unidades de medidas, para que a gente tenha, para que a gente saiba que a gente está realmente calculando aquele valor certo. Se ele tivesse dado algum dos valores em outra unidade, a gente tem que fazer aquela conversão antes de começar o exercício. Mas enfim, indo para a fusão do gelo em 0 graus Celsius para a água em 0 graus Celsius, a gente vai usar o calor latente. Então, aquele calor que é calculado pela massa multiplicada ao calor latente específico, que vai ser os 200 gramas vezes 344 joule por grama. E isso vai resultar em 66.800 joules. Bastante joules, quando a gente vê em comparação ao calor sensível, por exemplo, que a gente vê ali, ó, lá em cima, que é 4.200 joules, a gente vê que é um valor muito maior, ou seja, ele perdeu muito mais calor fazendo essa mudança com a mesma quantidade, fazendo essa mudança de estado físico, do que mudando 10 graus, por exemplo. Mas agora que a gente vai falar de 30 graus em outro estado físico, vamos ver quanto que isso dá. Ó, de novo, utilizando o calor sensível, a gente tem que o calor vai ser a massa vezes o calor específico da água e a mudança de temperatura. Esse ΔT, a mudança de temperatura, é a final menos a inicial, 30 menos 0, que vai ser 30. Então, temos que o calor vai ser 200 gramas vezes 4,18 joule por grau Celsius. E 30 graus de mudança de temperatura. Isso vai resultar em 25.080 joules.
Então, aqui a gente tem os 3 momentos, os 3 calores, né, recebidos por aquela amostra, nesses 3 momentos diferentes. E o calor total recebido durante todo esse tempo vai simplesmente ser uma soma, né, de todos esses pequenos calores, de todos esses calores diferentes em processos diferentes. Ó, a gente consegue perceber também que o aquecimento da água de 0 a 30 graus Celsius é consideravelmente maior do que o aquecimento do gelo, por exemplo. Isso porque o calor específico da água, ele vai ser maior, quase o dobro do que o calor específico do gelo. Ou seja, é mais difícil aquecer água do que é aquecer gelo. E no final, a gente tem que a quantidade de calor total para aquecer aquele gelo de menos 10 graus Celsius até 30 vai ser de 96.080 joules. O que é é bem considerável, um número bem grande. Mas, como a gente sabe, não é fácil, né, transformar gelo de menos 10 até água 30. É o tipo de calor que você precisa para derreter uma garrafinha inteira de água, né, 200 gramas de água ali, até ela virar água a 30 graus Celsius. E água a 30 graus Celsius é uma água ali próxima à nossa temperatura corporal, não é uma água gelada. Então é bastante energia que tá indo lá. E dessa maneira, se a gente sempre tá atenta a esses processos e conseguir dividir eles dessa maneira, a gente vai conseguir realizar qualquer tipo de exercício de calor, utilizando esses dois calores. E nesses exercícios sempre vão ser dados os dados que a gente precisa para poder realizar eles. Então não são números que você precisa decorar, até porque não são números fáceis, né? Não são números simples e tem diversos deles. Por exemplo, a gente vê que o calor específico para cada estado físico da matéria é bem diferente, não tem muita relação. E também para cada processo de mudança de estado físico também vai ser diferente. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Nesse momento a gente pode ver que é importante, né, que a gente saiba todos os nomes dos processos de mudança de estado físico também para não acabar se confundindo ali. E a gente consegue perceber que estão presentes aí tudo aquilo que a gente está vendo nas aulas passadas. E também a gente vai ver que, conforme a gente vai seguindo, né, esse curso, a gente vai ver a aparição disso constantemente. Então, lembra que eu disse que era importante a gente saber a diferença entre calor e mudança de temperatura? A gente consegue ver aqui exatamente isso, que calor, muitas vezes, vem a mudança de temperatura, mas não necessariamente sempre. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido aí o questionamento que a gente trouxe. Façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula.